Esto es la mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mescla. Meu nome é Miriam Soares e o nosso convidado de hoje é o Rodrigo Campos. Ele é professor adjunto do Instituto de Letras, do Departamento de Letras Neolatinas, do setor de espanhol da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atualmente está como coordenador do setor de espanhol, coordenador do projeto de iniciação à docência e ensino de espanhol para crianças, doutor e mestre em letras, linguística pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem bacharelado e licenciatura em letras, português e espanhol pela mesma instituição. Ele pesquisa questões relacionadas à formação de professores de línguas adicionais, livro didático de línguas adicionais, análise e elaboração de materiais didáticos de línguas adicionais e ensino de línguas adicionais para crianças. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite, Miriam. É um prazer falar com seus ouvintes. E, bom, eu queria começar que na sua biografia você fala em línguas adicionais. Por quê? Não é mais fácil simplesmente chamar de língua estrangeira? Esse termo, né, línguas adicionais, ele está ganhando assim muita visibilidade atualmente dentro dos estudos de linguística aplicada no Brasil. E aí eu acho que é muito interessante a sua pergunta para a gente poder pontuar por que muitos pesquisadores estão começando a chamar de línguas adicionais. A gente tem visto até em congressos e tudo. Bom, primeiro que a gente precisa olhar para esse termo língua estrangeira que a gente usa há décadas, e eu acho que a gente nunca parou para pensar no que envolve essa terminologia, né, essa nomenclatura. Primeiro, a gente precisa pensar que se a língua é estrangeira, ela nunca vai ser nossa, né? Então, ela sempre vai ser do outro. Então, essa é uma premissa. O nosso estudante brasileiro, por exemplo, ele sempre vai se sentir aquém de alguma coisa, porque ele está estudando inglês, espanhol, italiano, seja a língua que for, e ele sempre vai ter o entendimento de que ele nunca vai se apropriar dessa língua, porque ela vai ser sempre outra, né? A gente precisa pensar também que se a língua é sempre do outro, nunca minha, então há sempre uma busca por um ideal de fala. E quem seria esse modelo ideal de fala? É o tal do mito do nativo falante, né? Ou do falante nativo, que é também uma questão muito interessante para a gente pensar. Quando alguém diz, inclusive existem inúmeros professores no YouTube oferecendo seus cursos, né, dizendo fale como um nativo. Que nativo é esse que a gente busca, né? É, eu já adianto que esse nativo ele tem cor, ele tem classe, ele tem raça, né? Ele tem gênero. Geralmente a gente está falando de um homem, a gente está falando de alguém branco, a gente está falando de uma variante da língua cêntrica, né? Então, por exemplo, fale como um nativo em francês, com certeza vai ser o francês de Paris. Se a gente fale como um nativo de espanhol, vai ser esse espanhol madrilenho, nunca vai ser um espanhol de Porto Rico, né? E esse nativo sempre vai ser alguém com um fenótipo, né? Porque se você pensa, por exemplo, fale francês como um nativo, dificilmente você vai associar essa imagem do nativo a um congolês, por exemplo. Então, são conceitos muito problemáticos. E essa ideia de língua estrangeira traz tudo isso, né? Então, eu sempre vou buscar falar como alguém, como esse nativo idealizado. E o nativo, o que é um nativo, né, gente? O nativo, basicamente, é alguém que nasceu num lugar e que vai falar do jeito que pode, atravessado por várias circunstâncias. A gente tem que pensar que esse nativo tem... Novamente, eu preciso tocar nesses assuntos, né? A gente precisa pensar os seres racializados e também pensando em gênero, né? E em classe social. Então, esse nativo, que é alguém simplesmente que nasceu num determinado lugar, ele tem uma raça, ele tem uma classe, ele tem um gênero, ele tem uma idade, ele é de algum lugar específico e não de outro. Essa pessoa, ainda que tenha nascido numa determinada região, pode ter passado por outras dentro do país. Isso vai interferir no modo como ela fala. Então, assim, que nativo é esse, né? Se a gente pensa, por exemplo, na minha mãe, que teve um estudo até ali a quarta série, a quinta série, não pôde terminar os estudos. Ela falava português fluentemente, era nativa de língua portuguesa do Brasil, né? E ela poderia então dar aula de português no Japão, na China, na França.
a gente precisa parar de colocar o nativo nesse lugar. Voltando para a questão, língua estrangeira traz tudo isso. Também a gente tem que pensar que, se tem sempre essa busca pelo nativo, então a gente tem, consequentemente, uma relação hierárquica estabelecida, de modo que o falante não nativo, que é o nosso aluno brasileiro, ele vai se sentir sempre inferior ao nativo, né? Então, sempre tem essa ideia de inferioridade, de estar aquém. Esse termo também, língua estrangeira, ele não considera questões mais complexas. Por exemplo, se a gente pensa nos surdos brasileiros, né, que têm Libras como língua materna, o que seria a língua portuguesa para eles? Seria a língua estrangeira? Mas como assim língua estrangeira se está dentro do mesmo país? Aí a gente vai chamar de segunda língua. Se a gente pensa, por exemplo, em língua de herança em contexto de migração, você tem uma família hispana que foi para os Estados Unidos e eles falam espanhol. Aí, quando nasce alguém desse seio familiar nos Estados Unidos, essa pessoa que nasceu, ela já vai ser norte-americana. Então, ela já vai estar ali permeada pelo inglês, né? Ela vai se sentir parte de um universo que fala inglês, que constrói sentidos em inglês, mas dentro de casa ela vai ter o espanhol como uma língua de herança. E aí, o que é estrangeiro para essa pessoa? É o inglês, que é falado na rua, que é falado no rádio, que é falado na TV? Ou é o espanhol que é falado em casa? Como que a gente dá conta dessas peculiaridades? E tem ainda o caso do bilinguismo autêntico, né? Que é aquela pessoa que realmente teve um processo de aquisição de língua na tenra infância de dois idiomas ao mesmo tempo. Isso acontece quando você tem um pai que é brasileiro, uma mãe que é de outro país e vice-versa, ou dois pais ou duas mães, enfim. O bilinguismo autêntico não dá a língua estrangeira não dá conta, porque é estrangeiro para essa pessoa, né? Então, assim, línguas adicionais é um conceito que resolve tudo isso que eu falei, né? Por quê? É um termo mais democrático. Então, língua adicional não vai ter mais essa hierarquização entre o nativo e o não nativo. Não, língua adicional basicamente é qualquer língua que eu adiciono ao meu repertório. E eu vou adicionar ao meu repertório para fazer o que eu quiser com ela. Então, por exemplo, Miriam, né? Você é brasileira, né? Então, você fala inglês, fala espanhol, você lê livros, você vê séries, você ensina, você escuta podcast, produz podcast nessas línguas, por exemplo. Isso significa que você tem práticas de letramento nessas línguas. Eu posso dizer para você que o espanhol não é seu e o inglês não é seu só porque é uma língua estrangeira? Não. O inglês e o espanhol, ele faz parte da sua vida. Então, é uma língua adicional para você. São duas línguas que você adicionou ao seu repertório e com as quais você tem práticas diversas, discursivas no mundo. Então, a língua adicional, ela empodera o nosso estudante não nativo, porque ele vai se entender como realmente eu sou alguém não nativo no mundo que quer se apropriar, que quer adicionar uma língua ao meu repertório. E eu vou adicionar essa língua para fazer o que eu quiser, para ver filme, para ver série, para ouvir música, para dar uma palestra, para ler um livro, para passar no mestrado. A gente para de ficar buscando um ideal qualquer, seja ele qual for, e a gente foca nas práticas discursivas. Então, se você tem práticas discursivas com uma língua, essa língua também é sua. Ela não é do outro, ela é sua, ela já está adicionada ao seu repertório. E aí a gente, claro, aquelas problemáticas que eu mencionei, a gente pode pensar. Então, para o surdo, né, que tem Libras como língua materna, o português é uma língua adicional. A língua de herança é tudo língua adicional. A gente para até de ficar pensando o que é primeiro, o que é língua segunda, o que é materna, o que não é, não importa. São línguas que eu adiciono ao meu repertório, né? Então, é isso. Acho que é um termo muito potente que coloca o nosso aluno num lugar muito democrático, né? Ele não precisa mais se sentir inferior a ninguém. Ele tem que se entender como um falante brasileiro de espanhol, né? Um falante brasileiro de inglês. E tá tudo bem. E vamos entrar um pouquinho mais na questão do ensino de espanhol. A primeira coisa que eu fico pensando aqui é para que a gente vai ensinar e aprender espanhol, adquirir espanhol, se os brasileiros se viram tão bem com o portunhol? Por que
Bom, que diferença faz falar espanhol, estudar espanhol, gastar esse tempo, gastar esse dinheiro? Uhum. Bom, a gente precisa pensar que o termo portunhol ele pode ser entendido de duas formas, né? Primeiro, como uma manifestação linguística híbrida e de fronteira, que é realmente falado. Eu não vou entrar aqui no mérito de dizer se o portunhol fronteiriço, que a gente também pode chamar de portunhol salvaje, se ele é língua ou se não é, porque essa é uma discussão que eu vou deixar para os sociolinguistas. Mas o que eu posso dizer é que é uma manifestação linguística que acontece, né, se você for ali em Foz do Iguaçu, lá no Acre, ali na fronteira com a Bolívia, tanto de um lado, tanto do lado brasileiro quanto do lado hispânico, né, você tem ali pessoas que constroem sentido com o portunhol, né? Eles constroem frases, léxicos, porque realmente é uma vida na fronteira. E tudo isso envolve muitas questões outras. Esse é o entendimento de portunhol. E aí, esse portunhol salvar é muito interessante porque tem literatura, né? Já tem toda uma construção de identidade de fronteira. O outro entendimento de portunhol que a gente precisa pensar, acho que é esse que você está me convocando a pensar aqui com os seus ouvintes, é a questão do portunhol como uma marca da interlíngua e que marca justamente esse processo de aprendizagem do estudante brasileiro. Então, para mim, né, o portunhol não é necessariamente ruim, porque ele mostra que o estudante está em processo de desenvolvimento. E o portunhol ele sinaliza que é um caminho que o estudante está percorrendo rumo à língua meta, que é o espanhol. É claro que é muito assim comum o que a gente vê é que o estudante às vezes não consegue superar a interlíngua e ele acaba fossilizando algumas estruturas. O que seria fossilizar? Seria quando você internaliza algumas estruturas erradas, entre aspas, muitas aspas, e aí você começa a repetir aquelas estruturas de maneira muito naturalizada. Então, a gente chama isso na linguística aplicada de fossilização. Vou te Agora, interromper a um gente tem pouquinho, sim. desculpe, mas o portunhol aqui que eu me referia não é como uma interlíngua de um estudante, é como alguém que se recusa a estudar espanhol porque tanto faz, porque é igual ao português, eu me viro, coloco o IE, o E, Coca-Cola, cuecacuela e tá e foto, fueto, foda, fueda, bolo, buelo, e a pessoa se nega absolutamente a estudar espanhol porque todo mundo me entende. A minha pergunta foi muito mais nesse sentido. Bom, nesse caso, ninguém pode ser obrigado a estudar língua alguma, né? E a comunicação realmente se dá, porque são línguas, eu não vou dizer parecidas, eu vou dizer que são línguas mais transparentes em relação uma com a outra, e é possível de haver um entendimento, né? Eu acho que, como nós somos professores de espanhol, eu acho que a gente tem que incentivar as pessoas a estudar espanhol. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Mas eu também penso muito na comunicação. Se essa comunicação acontece, não temos por que obrigar as pessoas a estudar, né? Mas eu vejo essa relação do portunhol, da pessoa que se nega, muito mais como uma preguiça, talvez, né? E esse pensamento estereotipado de que o português e o espanhol são línguas muito parecidas. Ou também no sentido de que eu já ouvi muito, que, por exemplo, já ouvi dos dois lados, tanto do lado brasileiro como do lado hispânico, de que, por exemplo, muitos brasileiros podem chegar a pensar que o espanhol é um português mal falado, e também já ouvi de espanhóis falando isso, né? Que o português é um espanhol mal falado. Então, assim, que é uma brincadeira terrível, baseada em estereótipos, mas existe isso. Essa preguiça de se mergulhar, justamente porque são transparentes em certa medida, e aí, tudo bem, eu sou entendido, nem sempre, né? Mas existe essa crença. Mas como nós somos professores, eu acho que todo mundo tem que aprender espanhol, sim. A gente precisa sair desse processo de de preguiça mesmo, e entender que o espanhol é uma língua que tem as suas peculiaridades. Ela é transparente em certa medida, mas tem muitas nuances ali que quem não sabe realmente não consegue entender. E continuando nessa questão do ensino de espanhol,
Para que a gente ensina línguas adicionais nas escolas de forma obrigatória dentro do currículo, pensando línguas adicionais de maneira bem ampla e geral, sabendo-se que, em muitos casos, a maioria dos alunos não vai usar no dia a dia, e dependendo da situação, e dependendo da escola e do contexto, a situação é tão precária que mal se consegue ensinar o currículo mais básico, assim, mais essencial em português. Por que a gente precisa colocar línguas adicionais num currículo escolar, nas bases curriculares brasileiras? A gente precisa pensar, por exemplo, que a justificativa da precarização para não oportunizar essas crianças e adolescentes, ela não pode ser usada, né? Inclusive, isso já foi usado num documento do próprio MEC, que é os Parâmetros Curriculares Nacionais de 98, para justificar o ensino da leitura com base em classes muito cheias. Então, assim, a gente entende que a escola, sobretudo a pública, tem algumas problemáticas, mas isso não pode ser justificativa para a gente impedir o acesso. Então, assim, tem que ter línguas adicionais no currículo da escola brasileira. Por quê? Porque é dever da escola oportunizar que os adolescentes, que as crianças tenham acesso a esse repertório, porque quando você tem acesso a línguas adicionais, você está tendo acesso também a novas formas de construir sentidos no mundo, né? E aí entram as questões culturais, a literatura e tudo. Assim como os jovens são ensinados com questões de biologia, matemática, física, e coisas que talvez eles não usem, né? Mas a gente não pode negar esse direito. E também a gente precisa pensar sobre o que seria usar a língua no dia a dia, né? Porque durante muito tempo ficou muito essa questão do, por exemplo, o que é usar uma língua? É você falar, é colocar em uso, ter alguém ali nativo, novamente volta ao nativo, ter alguém ali nativo para você colocar em uso aquela língua que você estuda. Mas hoje em dia, no mundo globalizado como o nosso, eu posso afirmar que a gente hoje pode usar muito mais a língua no nosso dia a dia do que em qualquer outra época da humanidade, talvez. Por quê? Porque a gente não precisa atravessar o oceano para treinar uma língua. O nosso estudante, por exemplo, da escola pública, ele pode acessar o YouTube, porque alunos da escola pública possuem internet, tá, gente? Eles podem acessar o YouTube, escutar a música K-pop dele lá em coreano, um reggaeton. Ele pode assistir uma série em espanhol, em inglês, né, nessas séries, nessas empresas de streaming. Então, assim, hoje em dia é muito mais fácil de você fazer uso da língua. Novamente, naquela perspectiva da língua adicional, quer dizer, ele vai fazer o uso que ele quiser, muito pontual, e está tudo bem. Porque também existe uma crença de que aprender língua é aprender em sua plenitude as 4 habilidades, e não necessariamente. Tem aluno que quer só compreender mais uma determinada língua, e não necessariamente falar. Tem aluno que quer falar, mas não quer escrever, sabe? Então, também tem essa dimensão de eu estou aprendendo para quê e para fazer qual uso, né? Isso é importante a gente pensar. Além disso, né, aí tem a ver com discussões de currículo, ensinar línguas na escola tem essa dimensão de formação cidadã, né? Que está lá previsto nos documentos, né? Na verdade, tudo que está no currículo escolar tem um atravessamento pela formação cidadã, todas as disciplinas, ou deveria ter, né? Nenhuma disciplina do currículo deveria ser só ela, pura e simplesmente. A gente sempre precisaria atrelar a uma questão de formação, de cidadania. E a língua, como a nossa disciplina é o próprio código para falar de coisas no mundo, então a língua adicional se torna um ambiente muito fértil para a gente discutir questões realmente de cidadania com os alunos, né? Questões de temas diversos, para que eles possam pensar e construir essa consciência crítica nas crianças e nos adolescentes. Então, a língua adicional na escola serve também para a formação cidadã. Então, você acredita que é possível? Muitas pessoas, por exemplo, reclamam, pensando no inglês, né, que é uma língua que está bem mais difundida como língua adicional, reclamam que tiveram aulas de inglês na escola, mas nunca aprenderam nada. Elas vão viajar, vão ter uma reunião de trabalho, tem uma situação de uso X, não conseguem assistir uma série e elas foram ensinadas essa língua, mas nunca
nunca chegaram a aprendê-las, não conseguem usar isso. Então, qual que é o objetivo do ensino de uma língua adicional na escola, sendo que você não sai falando? Muitas pessoas, diria eu que a imensa maioria vão precisar de um curso numa escola de idiomas, por exemplo. Para que então se ensina línguas adicionais na escola? Então, novamente, a gente precisa descolar o saber uma língua com sair falando. Sair falando é uma das 4 habilidades que a gente tem. Mas você pode aprender uma língua para sair lendo, para sair ouvindo e para sair fazendo algum tipo de discussão, né? Realmente a gente tem um problema crônico, e aqui eu estou dando a minha opinião pessoal, na educação básica brasileira, que é a questão da enturmação. Eu tive recentemente uma experiência incrível que eu vou levar para a vida, que foi na Escola Sesc de Ensino Médio, não sei se vocês conhecem, os ouvintes conhecem, que é uma escola situada no Rio de Janeiro, uma escola que até então era residência, então os alunos moravam na escola. Inclusive, eu larguei uma matrícula no ensino público para viver essa experiência, e foi assim um momento muito mágico na minha carreira. E lá o ensino de língua funcionava nessa perspectiva que você coloca. Por quê? Porque a gente tinha, além de uma infraestrutura, né, a gente tinha a enturmação. Nós tínhamos 15 alunos por turma. Com 15 alunos por turma, você consegue desenvolver 4 habilidades. Agora, quando você tem 30, 35, 40 ou mais, é impossível. Você pode dar a estrutura que for para a escola que for. Pode ser uma escola muito bem equipada, com data show, com tudo, com internet. Não tem como você desenvolver um trabalho de potência em 4 habilidades com 40, 45 alunos. Então, assim, eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Posso até buscar alguns artigos, mas essa é uma crença que eu venho construindo com base na empiria. Talvez a gente pudesse ter um ensino de língua adicional na escola que fosse nessa perspectiva das 4 habilidades, se a gente tivesse informações menores, mas isso implicaria o quê? Mais professores, e ninguém quer contratar mais professor. Isso implicaria você dividir uma turma de 30, 45 alunos em grupinhos de 15, né? Então a gente teria que fazer mais concurso para professor, mas ninguém quer fazer isso. E também a gente precisa pensar, eu vou além. Por que a gente não pode ter turmas de 15 todas as disciplinas, como era lá nessa escola que eu mencionei? Você tinha uma turma de 15 alunos em matemática, 15 alunos em biologia, 15 alunos em física. Então, olha o trabalho que você faz com esses alunos, né? Menos alunos, não tem nem espaço para bagunça quando você tem 15 alunos. Porque se um faz bagunça, é constrangedor, porque você não, tem poucos estudantes ali. Então, eu acredito, né? E o PCN lá em 98 já apontava isso, como eu falei, é um problema a enturmação no Brasil. E realmente não tem como você fazer esse ensino pautado no comunicativismo. Então, o que a gente faz? A gente trabalha uma das habilidades que é mais possível dentro do contexto que a gente tem, que aí, no caso, é a leitura. E aí, aqueles documentos todos lá, o PCM de 98, a ISO 100 de 2006, vão justificar, né, essa escolha pela leitura como uma das habilidades, como uma estratégia, como uma habilidade linguística que o estudante vai ter acesso mais facilmente, né? Como eu falei, é uma justificativa datada. Hoje em dia, o estudante ele consegue, inclusive, falar a língua sem sair de casa, se ele tiver, por exemplo, o que a gente está tendo agora, essa interação, né? Por uma ferramenta online, ele consegue, até mesmo pelo WhatsApp, você consegue fazer amizades com pessoas de outros países e mandar áudio e ouvir, responder em tempo real. Isso em 98, em 2005, 2006 era impensável. Então, esses documentos, eles colocam a leitura como prioridade, entendendo toda essa dificuldade que a gente tem na informação dos alunos. Então, é aquela história que eu falei, né? A gente usa um pouco da precarização como justificativa para manter o mesmo. Na verdade, a gente precisaria pensar essa engrenagem para que a gente pudesse ter esse ensino focado nas 4 habilidades. Como a gente não consegue fazer isso, então a gente pensa, bom, o que a gente consegue fazer na escola minimamente dentro da realidade que a gente tem? E aí a gente faz essa opção pela leitura,
também porque acreditamos que a leitura serve para formar cidadão crítico, toda aquela discussão que a gente faz. Mas, realmente, no Brasil, infelizmente, os estudantes saem sem ter essa oralidade. E aí eles vão precisar procurar um curso livre para poder desenvolver. Essa é uma questão, realmente. E você enxerga diferenças no ensino de idiomas na escola regular? Não estou falando de cursos de idiomas, tá? Estou falando da escola. No âmbito público e nas escolas particulares. Como você enxerga isso na sua experiência? Tem uma diferença dos objetivos, na quantidade de alunos por turma, ou a situação é a mesma nos dois contextos? Olha, eu não posso generalizar, eu posso falar a partir do que eu observo e com base em relatos de outros colegas, né? Não deveria haver diferenças, mas pelo que eu venho percebendo, existem. Primeiro, a gente pode pensar que na escola pública a gente tem uma enturmação muito grande, e essa enturmação grande, na verdade, a gente vai ter em escolas privadas também, tá? Existem escolas privadas que vão colocando quase 50 alunos, sobretudo aquelas que focam em aprovar aluno no vestibular e no Enem. Então, é muita gente numa turma só, e aí o professor faz o que dá. No privado, pagando caríssimo, tá? Mas escolas privadas que têm um pouco mais de sensibilidade, elas vão dividir a turma, vão colocar poucos alunos. E aí, claro, quando você faz isso, você já está criando um abismo entre as duas realidades, né? O que eu posso dizer também de diferença é que a gente pode pensar que o ensino público, em termos de materiais didáticos, de livros didáticos, eles contam com o apoio do PNLD, que é o Programa Nacional de Livro Didático, é um programa de distribuição de livro didático do MEC, muito sério, com materiais que passaram por uma rigorosa avaliação, por uma rigorosa banca, formada por professores da universidade e também que estão em sala de aula. Então, são materiais que tendem a pensar a língua nessa perspectiva, né, de trabalhar diversos tipos de textos não artificiais, textos que realmente tenham circulado na sociedade, e sempre focando no ensino, na aprendizagem da língua para pensar questões do mundo. Muito mais na perspectiva de leitura para se pensar o mundo, né? No privado, às vezes, a gente tem aqueles famosos apostilados com foco exclusivamente na gramática ou com simulados de provas e vestibulares, né? Então, no meu próprio ensino médio, eu estudei numa escola privada e foi assim. O espanhol era a disciplina que eu mais odiava. Por quê? Porque a cada semana era um novo tempo verbal no quadro e a gente nunca sabia o que fazer com aquilo, né? A gente ficava completando lacuna o ano inteiro. Então, o que não quer dizer que, muitas das vezes, o nosso trabalho com a leitura na escola pública também tenha sentido para o aluno. Às vezes, ele também não vê sentido nesse trabalho. Então, assim, há diferenças. E há também problemáticas nos dois âmbitos, tanto no público quanto no privado. Eu lembrei agora, recuperando a outra pergunta que você fez, eu lembrei agora daquela questão do famoso caso do verb to be, né? Que entra ano e sai ano, e na aula de inglês a gente sempre aprende o verb to be, mas ninguém nunca tratou de explicar o que a gente faz com o verb to be, né? Quer dizer, tá, mas e aí, o que eu faço com isso? Então, eu acho que uma coisa que realmente poderia marcar uma diferença é essa questão da gramática, né? A gramática é muito valorizada no privado, no público, em tese, não deveria ser por causa desses documentos que a gente tem, mas isso passa muito pela formação de cada professor. Então, existem professores da escola pública também que vão focar na gramática. E aí não vai fazer sentido, né? Porque é a questão do verbo to be. Se você foca só no verbo to be, mas se você pensa assim, beleza, eu quero que meu aluno saiba se apresentar, que ele tenha práticas para falar de si, falar do outro, e aí fazer uso dessa estrutura, aí você desloca, né? O foco não é mais o verbo to be, não é o verbo ser, e estar e amar-se, é pensar funções comunicativas, né? O que eu faço com isso? Então a gente precisa dar esse giro, realmente. E continuamos um pouco nessas comparações, nesses paralelos. Por que o espanhol, por que é importante o espanhol constar nas bases curriculares
brasileiras, sobretudo quando a gente tem uma língua tão repleta de soft power quanto é o inglês, e tem-se uma língua que tem tanto mais prestígio do que qualquer outra, como o inglês, né? Por que precisa se colocar o inglês e o espanhol? Por que não qualquer outra língua adicional além do inglês? Ou por que não deixar simplesmente só o inglês? Não é muito mais útil o inglês? Atenção, gente, contém ironia. Não, então, atualmente a gente tem a BNCC que está regendo a nossa educação, e já estamos numa política de monolinguismo, né? Então, assim, o inglês é atualmente a língua oficial do currículo brasileiro. Isso nunca tinha ocorrido na história das legislações no Brasil. A gente pode pegar um histórico e pensar que o componente curricular Línguas Estrangeiras Modernas, ele em alguns momentos entrava, em alguns momentos era retirado, mas sempre com esse sintagma, Línguas Estrangeiras Modernas. Modernas porque eu não quero mais o latim e o grego, tá? Que são clássicas. Mas línguas estrangeiras modernas são diversas, né? E aí a gente tem esse sintagma em voga, até que a gente tem essa reforma do ensino médio, a implantação da BNCC, em que textualmente consta a língua inglesa. Nunca antes, na legislação brasileira, a gente tinha uma menção a uma língua específica. Sempre era o sintagma, como eu falei, esse termo mais abrangente, línguas estrangeiras modernas. Então, agora a gente tem a língua inglesa. Isso é muito ruim, né? Porque, primeiro, a gente tem um entendimento por parte do governo, que elaborou essa lei, de que o inglês é a língua que precisa ser estudada, não sei com base em quê, não sei se foi feita uma pesquisa prévia. É muito senso comum achar que o inglês é a língua franca do mundo e que é a língua que a gente precisa estudar, o que faz algum sentido, mas é um pouco relativo. Por exemplo, se você pensa que eu estou criando um currículo para o Brasil inteiro, então se eu penso, por exemplo, em Foz do Iguaçu, que é uma região que está numa tríplice fronteira, se eu penso na cidade lá de Brasileia, no Acre, eu estou usando esses exemplos porque eu conheço pessoas que moram nesses lugares. Nesses lugares, a língua espanhola faz muito mais sentido no currículo, por exemplo, do que o inglês, né? Eles falam espanhol no mercado, eles atravessam para a Bolívia para comprar coisas, os bolivianos atravessam para trabalhar, trabalham a jornada laboral no Brasil e depois voltam para casa. Por que o inglês, sabe? Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. Quando a gente tem o sintagma Línguas Estrangeiras Modernas, a gente está abrindo para uma possibilidade de um currículo plurilinguístico. Então, cada comunidade escolar poderia escolher a sua língua. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, faria sentido que a língua fosse o alemão, em algumas determinadas localidades, em outras o italiano, né? Em algumas fronteiras o espanhol. Na fronteira norte, no Oiapoque, por exemplo, do Amapá, faria muito mais sentido o francês, porque eles estão fazendo fronteira ali com a Guiana Francesa. Mas quando você pega tudo isso e você apaga e coloca o inglês, né? Eu acho que joga até contra os meus colegas professores. Eu não tenho nada contra inglês, tá? Eu adoro inglês, inclusive. Mas isso joga até contra, porque reforça aquela ideia de inglês como língua hegemônica, colonial, toda aquela carga que o inglês já traz. Coitado, o inglês traz toda essa carga dos seus falantes antepassados. E eu acho que reforça essa visão negativa do inglês. E não precisava. Eu acho que línguas estrangeiras modernas contemplam o inglês também. Então, se alguma escola decidisse, não, aqui, por exemplo, talvez aí em São Paulo, na capital, o inglês seja mais interessante. Não sei também se eu estou partindo de um estereótipo de quem mora no Rio e de achar que São Paulo é uma grande metrópole. Mas, assim, é isso. Eu acho que línguas estrangeiras modernas já era um termo que contemplava essa pluralidade linguística e que foi apagado com a BNCC. Então, acho que tem a ver também com uma mudança de governo federal, né? Durante os governos Lula e Dilma, uma parte importante do comércio, dos negócios brasileiros estavam focados aqui pela América do Sul e África,
né? Uhum. Um sentido muito mais sul-sul, porque o Brasil tem, ou pelo menos teve, considerando as políticas atuais, uma indústria bem mais desenvolvida do que os nossos vizinhos hispano-americanos ou que muitos países africanos. Então, a gente consegue vender produtos com um maior valor agregado para esses lugares, e em vez da gente vender produtos agrícolas, por exemplo, que é o que a gente faz com os países do norte, né? Então, a gente tem muito mais vantagens de vender aqui para o hemisfério sul. E desde o golpe sobre o governo Dilma, na entrada do Temer, essa diretriz, houve uma mudança também no comércio exterior brasileiro, porque para que vamos negociar com esses comunistas, não é mesmo? Então, isso também, antes se preparava os alunos para formar parte desses negócios sul-sul, e a partir do momento que tem também uma mudança de política internacional brasileira, também tem essa mudança na educação. Uhum. A gente está falando, Miriam, você traz um ponto muito importante, porque, na verdade, a gente está falando de toda essa mudança no currículo, na BNCC, nessa base comum para o Brasil inteiro, que visa homogeneizar as práticas docentes, né? É para a gente formar mão de obra para o trabalho, né? Claro que a formação no ensino médio, ela sempre teve uma das dimensões de formação para o mercado de trabalho, mas não somente. O que a gente vem observando é que agora, fortemente e de maneira bem explícita até, a gente tem essa questão da formação para o mercado de trabalho. Então, a gente está fazendo uma formação de pessoas que precisam, supostamente, do inglês para dar conta de atender a uma demanda da sociedade. E aí é aquilo que você já falou, a gente precisa pensar, tá, mas esse inglês que está sendo ensinado para o mercado de trabalho vai ser sempre com 40 alunos em sala, com 50? Como que a gente faz isso, né? Então, a gente precisa pensar sobre essas questões, mas a gente tem essa dimensão do mercado, sim. Não há essa preocupação sobre tão forte mais na formação do cidadão crítico. A gente não quer cidadão crítico, né? Porque o cidadão crítico ele não vai votar em determinadas pessoas, né? Então, a gente precisa criar uma mão de obra para poder construir o país, digamos assim. Tem que pensar muito. Bom, o espanhol já foi obrigatório no currículo brasileiro, não? A gente tem a Lei 11.161 de 2005, que é a chamada Lei do Espanhol, e ela tem uma jogada ali. O que acontece? Essa lei foi proposta de forma a pensar que a gente vai ter o espanhol com oferta obrigatória e com matrícula facultativa ao aluno, né? A gente não poderia dizer que o espanhol seria obrigatório. Por quê? Porque se o espanhol fosse uma língua obrigatória, a partir dessa lei, a gente estaria no mesmo caso que a gente está agora. Quando eu estou criticando o inglês como língua obrigatória, não é porque é o espanhol que eu vou ser a favor. Então, foi uma brecha que encontraram na hora de redatar a lei, que implementaram assim: bom, no ensino médio, o espanhol precisa ser ofertado. Então, oferta obrigatória, matrícula facultativa. Então, essa brecha faz com que a gente não contrariasse a LDB de 96, que continha, como eu disse, o sintagma Línguas Estrangeiras Modernas, né? Então, não havia ali uma especificação. Então, a partir dessa implantação dessa lei, a gente tinha até essa reforma do ensino médio que fez com que essa lei caísse, essa chamada Lei do Espanhol, que, na verdade, é erroneamente chamada de Lei do Espanhol, porque, na verdade, é uma lei para aumentar a possibilidade de acesso a línguas adicionais no ensino médio. Porque antes eu tinha uma língua adicional que, na verdade, o governo nunca chamou de adicional, né? Uma língua estrangeira moderna que a comunidade escolar poderia escolher, e com essa lei a gente tem uma língua estrangeira moderna e também o espanhol sendo ofertado com matrícula facultativa. Então, o aluno se inscreve se quiser. Essa lei é problemática, ela foi muito difícil de ser implantada, porque você teve que criar
teve que oferecer, mas nem sempre os alunos se inscreviam, nem sempre eles queriam. Essa oferta, às vezes, era no contraturno, e às vezes o aluno não tinha interesse de ficar na escola no contraturno. Muitos estudantes no ensino médio, às vezes, já estão trabalhando. Então, uma série de problemáticas, né? Mas essa lei, ela foi muito importante para a gente pensar nessa ampliação de possibilidades de oferta. Então, você pode ofertar qualquer língua, o italiano, o inglês, o francês, o alemão, a critério da comunidade escolar, e o espanhol com matrícula facultativa. A gente não pode obrigar ninguém a se matricular. A outra língua que a comunidade escolhesse seria obrigatória, porque já estava prevista na LDB de 96, né? Porque tinha que ter no currículo, de forma obrigatória, uma língua estrangeira moderna. Mas tudo isso caiu, gente. Eu recebo muitos alunos atualmente que estão na casa dos 20 anos, 20 e poucos, que estudaram espanhol na escola. Então, eles já chegam, por mais que eles cheguem para mim, que não trabalho no ensino regular, né? Eu trabalho no sistema particular e só com aulas para adultos. Mas mesmo quem chega no nível inicial e teve essa formação de espanhol na escola, e muitas dessas pessoas na casa dos 20 e poucos anos atualmente elas chegam já com uma noção, com um interesse, uma curiosidade com o espanhol. Elas já tiveram um contato anterior e isso é muito interessante e eu consigo observar a diferença no desenvolvimento delas como estudantes da língua comparado com quem nunca teve absolutamente nenhum contato, né? E queria aproveitar também para te perguntar qual a situação do espanhol hoje. Estamos em maio de 2022, na legislação da educação brasileira, nas bases curriculares e no Enem. Como está o espanhol hoje? A oferta continua obrigatória? Não é obrigatória? Como está essa situação atualmente? Então, atualmente a gente tem a BNCC em voga, então não temos o espanhol oficialmente no ensino médio, tá? Então a gente tem a língua inglesa somente. Então o espanhol ele saiu, tanto que a gente não tem mais, por exemplo, o espanhol fazendo parte do PNLD, que é esse Programa Nacional de Livros Didáticos que eu mencionei anteriormente. Nós tínhamos obras sendo produzidas muito interessantes ali. Eu posso até te mandar depois, Miriam, algumas mostras para você ver de como que esse trabalho é feito nessa perspectiva da formação do leitor crítico, né, do cidadão crítico. Inclusive porque você pode usar esses materiais com seus alunos, né, no ensino não regular. Mas o espanhol não está. Temos movimentos de resistência, temos o movimento Fica Espanhol, inclusive fica o convite aqui para os seus ouvintes acessarem no Instagram, Fica Espanhol, o movimento Fica Espanhol, um movimento de resistência, de articulação dos professores, das associações de espanhol dos estados do Brasil, e graças a esse movimento de resistência, o espanhol vem permanecendo. Localmente, a gente vem aprovando algumas leis para a manutenção do espanhol no currículo. Então, a gente tem algumas vitórias. Recomendo que vocês acessem essa página do Fica Espanhol, porque lá tem todas as vitórias que esse movimento vem fazendo, vem construindo. Aqui no Rio, especificamente, a gente continua tendo a oferta de espanhol de maneira muito sutil na rede pública, tanto estadual como municipal. Temos a implantação de algumas escolas que a gente está chamando de interculturais. Então, aqui no Rio, a gente tem a Escola Brasil-Espanha, Brasil-Peru, Brasil-México. Há uma negociação para que a gente tenha futuramente uma Escola Brasil-Colômbia. E aí essas escolas têm um currículo completamente diferenciado, com muitos tempos de aula de espanhol. Mas são projetos assim, de escolas de excelência. Tudo público, né? Na Prefeitura do Rio, a gente tem também algumas escolas que a gente chama de escolas bilíngues. Eu não vou discutir o termo, mas escolas em que a gente tem uma grande carga de tempo de aula de espanhol, desde o ensino
infantil, da educação infantil, né? Então, o aluno tem espanhol ele não é nem alfabetizado em língua portuguesa e já tem contato com espanhol, mas são projetos bem pontuais. E são projetos de resistência. Nas universidades, o espanhol continua. Eu posso dizer que pela UERJ, onde eu atuo como professor, o que eu posso dizer é que o espanhol continua com uma grande procura no vestibular. E aí eu agradeço também, Miriam, você mencionou os estudantes que tiveram aula no ensino médio, temos que agradecer aos audiovisuais também, né? Porque eles estão contribuindo muito pelo interesse. Então, muita gente vem fazer espanhol porque eu vi La Casa de Papel e adorei a língua. Ou então, Rebelde também. Eu recebo muito aluno porque viu Rebelde, assistiu Rebelde, quis aprender. Temos que agradecer também ao SBT, que passando novelas mexicanas, que os alunos buscam o curso porque a cultura, né, os captura, né? Aspectos culturais E capturam. veja, o Chaves, né? El Chavo del Ocho, que ficou décadas na televisão brasileira e é uma produção da Televisa, que daria para comparar, fazer um paralelo como se fosse uma espécie de Globo mexicana, e é criticável o Chaves em N aspectos, mas é uma série que se manteve, né, na televisão brasileira, uma série mexicana e que nos identifica muito, né? Muitas coisas que acontecem no Chaves também acontecem na nossa vida. Bom, Rodrigo, eu sei que você tem outro compromisso agora e eu queria terminar essa entrevista pedindo para você fazer 2 recomendações para a gente, para quem quiser saber mais sobre o assunto. Uma recomendação de nível fácil, para quem quiser só dar uma esticadinha na nossa conversa, e uma opção mais aprofundada para o pessoal mais hardcore, que quer realmente mergulhar e se aprofundar nesse assunto. Pode ser uma música, pode ser um filme, pode ser um livro, um artigo científico, um curso, assim, uma recomendação cultural no sentido mais amplo possível. Em relação ao que a gente discutiu aqui, né? Sim, sim. Bom, vamos começar pelo texto, né? Quem quiser se aprofundar sobre o que a gente vem falando aqui, eu recomendo um documento que está disponibilizado gratuitamente na internet. Se chama Coleção Explorando o Ensino Espanhol. Coloquem assim no Google, Coleção Explorando o Ensino Espanhol. Nesse caderno, você tem uma série de artigos, são 12 artigos de professores, pesquisadores acadêmicos do hispanismo brasileiro, em que eles vão tocar em todos esses assuntos que a gente comentou aqui e outros. Então, lá a gente vai ter artigo que vai contar, por exemplo, esse histórico da implantação do espanhol no Brasil, de como que essa questão das línguas estrangeiras modernas saíram, entraram de novo. A gente vai ter artigo falando sobre o uso da variação linguística na sala de aula. A gente vai ter um artigo muito bom, que é o capítulo 10, das professoras Dayala Vargas e Luciana Freitas, da Universidade Federal Fluminense, aqui do Rio, em que elas vão discutir como que é esse trabalho, né, na educação básica, pública, sobretudo, focando na leitura, no uso dos gêneros, numa multiplicidade de textos. Então, é um material muito bom. São textos muito tranquilos, assim. Vai lendo devagar, né? Vai lendo cada capítulo em um dia, assim. São textos muito interessantes e que aqui caem entre nós, são textos que caem em concurso, tá? Então, assim, para quem tem interesse, são textos muito valiosos. Uma música, não sei, uma coisa assim, eu sugeriria, acho que talvez até já tenha sido sugerido aqui, eu acho que a gente pode escutar a música Latinoamérica, do Calle 13. Ok. Eu acho que é uma boa sugestão, né? Porque é uma música que nos inspira, é uma música... Toda vez que a gente ouve essa música, a gente consegue se reconectar com o hispanismo, com a nossa profissão, com essa missão de ensinar o espanhol no Brasil. Eu costumo dizer, Miriam, que é muito difícil construir uma carreira no Brasil ensinando espanhol apenas. Então, eu me sinto muito privilegiado, porque muitos colegas que se formaram comigo foram dar aula de português. Não que seja o fim do mundo, mas é que o espanhol ele vem perdendo espaço, né? Então, eu fico pensando nos colegas professores de inglês que têm um mercado incrível para poder atuar, e os professores de espanhol estão sendo cerceados por políticas, enfim, por noções muito equivocadas.
governamentais, né? Mas então, eu acho que essa música ela nos reconecta com o nosso fazer, com o nosso trabalho, com a nossa missão. É isso, seria isso. E eu queria complementar a sua dica também com a música do Residente, né, do René, do Calle 13, que saiu agora bem recentemente, que é This is Not America, que o título é em inglês e tem uma mensagem política fortíssima, né? O videoclipe é fenomenal e eu quero aqui fazer um episódio só para a gente destrinchar todos os trechinhos desse videoclipe, porque é uma preciosidade. Então é isso, Rodrigo. Quem quiser te achar aí na vida, quem quiser tirar dúvidas ou se aprofundar no assunto com você, onde pode te encontrar? Bom, eu estou disponível no Instagram, @RodCCCampos. São 3 Cs mesmo. RodCCCampos. RODCC Campos. E também eu posso deixar meu e-mail. Pode ser? Pode, por favor. É rodrigocampos.rsc@gmail.com. rodrigocampos.rsc@gmail.com. E aí eu estou à disposição, quem quiser me mandar e-mail, pedir referências das coisas que eu falei aqui. Tem muitos artigos para enviar para vocês. Então, me escrevam, porque vai ser ótimo fazer essa interlocução. Tá ótimo, Rodrigo. Super obrigada pela sua participação e até a próxima.